Oi, gente, tudo bem? Boa noite para vocês. Finalmente voltamos para o Brasil, mais de 50 dias fora do nosso país e da saudade de um montão de coisas. E quero aproveitar aí esse momento, não é? De expectativa das eleições, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre democracia para crianças cristãs. Sabe, o Brasil ele nunca esteve tão envolvido, gente, numa eleição como dessa vez. Não é? E aí, é 13 ou 22? Como que eu posso mostrar para os meus filhos esse conceito de democracia, mas na prática? Mais do que isso, como pais, como responsáveis pelas crianças e pelos adolescentes, como família cristã, como que nós podemos exercer essa democracia nos nossos lares e aproveitar, não é, esse momento das eleições? A partir da história de um rei chamado Roboão, que está lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 10, a gente vai começar a pensar um pouquinho sobre essas questões importantes de democracia, de justiça, de direitos, de valores. Tá tudo na Bíblia, não é? E eu quero convidar vocês a pensar, a refletir um pouquinho comigo sobre esse tema tão interessante, democracia para crianças cristãs. Olha só. Ensinar as crianças e os adolescentes a serem comprometidos com o reino de Deus começa onde, gente? Começa no nosso lar, começa com o nosso exemplo, sabe? Como eu disse, a gente precisa aproveitar estes momentos onde as pessoas estão vivendo as coisas e de uma forma muitas vezes lúdica, a fazer isso dentro de casa. Então hoje eu vou dar algumas dicas até de brincadeiras que vocês podem fazer com as crianças, até de algumas atividades com os adolescentes, para a gente aproveitar esse momento e refletir um pouquinho sobre um assunto tão importante que é o assunto do nosso país, não é? Sobre as eleições, sobre o futuro do nosso país. Analisar com a nossa família quais são os planos de governo. E se esses planos de governo estão de acordo com os princípios e os valores da minha família. Porque a minha família é uma família cristã. Então, como família cristã, quais são os planos de governo que combinam com os meus princípios? Com os princípios do livro que eu acredito, não é? Que é a Bíblia, que nós acreditamos como cristãos. Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho nessa live de hoje, tá bom? Essa live vai ficar gravada. E, como eu disse, quero aproveitar aí e já começar com a Bíblia, gente. Nós, como famílias cristãs, devemos ter a Bíblia como fonte do quê? Como a fonte da verdade, tá certo? E estudar essa fonte da verdade junto com as nossas crianças e com os nossos adolescentes. Eu preciso fazer da Bíblia uma experiência dentro do meu lar. Não pode ser só um livro a mais, ou muito menos, não é aquele livro que fica lá pegando poeira. Ao contrário, a Bíblia deve ser lida. A Bíblia deve ser exercida dentro da nossa casa, assim como a Constituição deve ser exercida e respeitada dentro do nosso país, dentro aqui do Brasil. Vamos lá então, abre a sua Bíblia lá no livro de 2 Crônicas, tá bom? Lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 10. E a gente já vai no primeiro versículo. Então, se você já está aí com a sua Bíblia, abre aí em 2 Crônicas, no capítulo 10. E nós vamos conversar um pouquinho sobre um rei chamado Roboão. O rei Roboão era filho de Salomão. E ele já estava aí prontinho para exercer, não é, o poder sobre uma nação muito importante, que era a nação de Israel. E na época ele tinha o quê? Tinha 41 anos. E ele assumiu o trono durante 17 anos. Como será que foi esse começo de governo, vamos dizer assim, não é? De Roboão. Aconteceu, gente, como a gente costuma dizer, um babado forte, tá bom? Aconteceu logo no comecinho do governo de Roboão. Olha só, se você ler lá no primeiro versículo, a gente vai ver o seguinte: Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei, e mandaram chamá-lo. Então ele, todo Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: o teu pai colocou sobre nós um jugo pesado. Então,
o povo de Israel, né, estava conversando aí com o rei, com o novo rei. E aí eles disseram o seguinte: o teu pai, Salomão, colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e esse jugo pesado e nós te serviremos. Então o povo foi até o novo rei e fez um pedido e falou: olha, o seu pai estava pesado sobre nós estávamos sofrendo. Será que não dá para você diminuir esse peso sobre nós? E Roboão respondeu o seguinte para o povo: voltem a mim daqui 3 dias. E o povo foi embora. Então Roboão só falou isso, ok. Voltem daqui 3 dias. Então a gente tinha aqui uma situação problema, não é? O povo estava sofrendo na época do pai de Roboão, que era Salomão, e quando Roboão assumiu o trono, o povo foi conversar com ele e falou: olha, será que não dá para diminuir aí esse peso do jugo? E aí, gente, o que aconteceu? Roboão perguntou às autoridades que haviam servido o seu pai Salomão durante toda a vida dele: como vocês me aconselham a responder a este povo? Então Roboão perguntou para as pessoas mais experientes. E aí eles responderam, as pessoas experientes, que já estavam acostumadas a trabalhar com o pai dele: se hoje fores bom para este povo, se o agradares e lhe deres resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Foi o que eles responderam para Roboão. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado. E consultou quem? Consultou os jovens que haviam crescido com ele e estavam servindo. Perguntou-lhes: qual é o conselho de vocês? Como devemos responder a este povo que me diz: diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo que te disse: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o leve. Faz o seguinte: pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois... Bom, vocês estão entendendo o que aconteceu aqui, né, gente? Então, só dando um resumo aí. Nós estamos lendo 2 Crônicas, capítulo 10. E no versículo 1. E aí tá contando que o rei Roboão, que era filho de Salomão, assumiu o trono. E aí o povo foi conversar com ele, foi reivindicar, não é, um pedido, um direito deles, que era o direito de não sofrer. E aí eles falaram: escuta, o seu pai estava tão pesado sobre nós, será que você não pode diminuir isso? E aí Roboão fez o quê? Foi primeiro perguntar para os conselheiros que trabalharam com o seu pai durante muito tempo. A Bíblia fala durante toda a vida. E aí esses conselheiros falaram: olha, faz o que o povo está pedindo e eles vão te servir com alegria. Mas Roboão, a Bíblia conta, rejeitou esse conselho dessas pessoas mais experientes. E aí ele foi conversar com a galera, né, que tinha crescido com ele e tal, que tinha mais afinidade, com os jovens, vamos dizer assim. Porque na época que ele assumiu o trono, ele era jovem, 41 anos. E aí, gente, o que esse pessoal falou? O quê? Ah, esse povo tá pedindo isso aí? Nada disso, Roboão. Fala para eles que se o meu pai foi duro, eu vou ser pior. Olha, gente, olha isso aqui. Se o meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E aí, 3 dias depois, Jeroboão, não é? Voltou com o povo para conversar com Roboão e perguntar qual era a decisão de Roboão. E Roboão disse exatamente o que os amigos dele tinham falado. E o povo ficou muito chateado. Ficou muito chateado mesmo. Gente, eu não vou contar para vocês qual foi o final dessa história. Sabe por quê?
Porque você precisa ler a Bíblia. Porque você precisa estudar mais a palavra do Senhor, que traz assim, sabe, coisas muito, muito especiais. Traz histórias especiais para mim e para você. Traz histórias especiais para as nossas famílias. Histórias, por exemplo, de democracia. Histórias de justiça e injustiça. Histórias de escolhas certas e erradas. E quais são as consequências disso? Existem aí muitas lições de moral que nós podemos aprender a partir dessa história de Roboão. Coloquei aqui algumas, não é? Ouvir as pessoas. Ouvir as pessoas que têm mais experiência do que nós. Tomar conselho com essas pessoas. Analisar, não é? Qual é o melhor conselho? Aprender com o passado. Puxa, o pai dele não tinha feito algo muito bom para o povo. Tanto é que o povo foi reclamar e pedir direitos para o novo rei. E o novo rei rejeitou. Dá uma olhada depois, sozinho, sozinha, o que aconteceu com Roboão. A história dele, ó, já vou dar uma adiantada aí. Não terminou legal, gente. Não terminou legal. Sabe? Quando nós obedecemos a Deus, quando nós seguimos os princípios do nosso Deus, as coisas sempre terminam bem. Mas quando a gente não segue as orientações de Deus, as consequências não são boas. Eu sempre falo, não é? Eu acredito nisso. Boas escolhas, boas consequências. Más escolhas, más consequências. Sabe? A democracia, ela pode ser exercida e deve ser exercida dentro do nosso lar, que é o quê? É o núcleo da sociedade. Então é no núcleo da sociedade, que é o nosso lar, que nós devemos mostrar para os nossos filhos, para as nossas crianças, no que nós acreditamos. Nós, como cristãos, acreditamos na Bíblia, que a Bíblia foi inspirada por Deus, que a Bíblia é o nosso manual de vida, que quando a gente segue esses princípios que estão escritos na palavra de Deus, a gente sempre vai se dar bem. E de verdade, Roboão não seguiu os princípios, porque eu não entendo que Deus, um Deus de amor, teria como princípio fazer o que ele fez com o povo, não é? Uma injustiça que ele fez com o povo. Enfim, nós devemos passar para os nossos filhos, viver com os nossos filhos o que nós acreditamos como cidadãos do reino de Deus. Nós acreditamos na vida. Nós acreditamos em um Deus criador e mantenedor. Nós acreditamos em um Deus que criou homem e mulher, menino e menina. Nós acreditamos em um Deus que criou o nosso corpo perfeito e que nós devemos cuidar do nosso corpo, não colocar dentro do nosso corpo drogas, não colocar dentro do nosso corpo coisas que não fazem bem para nós. Sabe, nós como cristãos devemos entender de uma forma consciente quais são os planos de governo de A e B. Quais são os planos de governo, e agora eu vou falar como brasileira, não é? Quais são os planos de governo do Bolsonaro? Quais são os planos de governo do Lula? Esses planos estão de acordo com o que eu acredito como cristã? Estão de acordo com o que a minha família acredita? E é a partir daí que nós vamos e nós podemos conversar com os nossos filhos. E conversar mesmo, sabe, gente? E refletir com os nossos filhos e orar com os nossos filhos pelo nosso país. Porque se nós acreditamos na Bíblia, e a Bíblia diz, não é? Que nós devemos devemos orar pelo lugar onde nós moramos. Onde você mora agora? Você mora aqui no Brasil. Nós somos brasileiros. Eu tenho orgulho de ser brasileira. Quando a gente vai viajar para fora do nosso país, eu não tenho vergonha de usar a camiseta do nosso país. E eu vou dizer para vocês, todos os países que nós visitamos, todas as pessoas que nós conversamos, quando a gente está com a camiseta do Brasil, nós somos assim, melhor tratados, sabiam? Pelo menos todos os países onde nós estivemos. As pessoas olham, inclusive, sabe, quando nós somos recebidos
nas imigrações de outros países. Então as pessoas olham, você é do Brasil, ah, que bom, e aí começa a conversar. Então nós devemos ter orgulho de quem nós somos. Você não escolheu, você escolheu nascer aqui no Brasil? Não, não é? Você não escolheu. Então nós somos brasileiros, devemos ser brasileiros com orgulho. Não tenha vergonha disso. Podemos ter vergonha sim, de algumas pessoas, de algumas coisas que acontecem no nosso país e que não é legal. Mas ter vergonha do nosso próprio país, não é bom. E isso não faz bem para nossa família, sabe? Deus, Ele quer dar vida e vida em abundância para nós. Ele quer trazer felicidade para o nosso lar. Ele quer um país feliz, de pessoas felizes. Eu não estou falando de um país perfeito, porque esse reino não é nosso. O nosso reino é o reino de Deus, não é? É o reino da glória celestial. Mas nós estamos vivendo aqui de passagem. Então, mesmo de passagem, a gente precisa fazer do lugar onde a gente vive um lugar feliz. É aquela história, né, gente? Florescer onde nós estamos plantados. Então, nós acreditamos em um Deus criador, um Deus de amor, que quer a nossa felicidade, que quer a nossa alegria, a alegria da nossa família. E eu gosto muito de João 10:10, que fala o seguinte: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. E aí, olha só o que vem antes. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É essa promessa que Deus quer para a vida das nossas famílias. Democracia começa dentro da nossa casa. E agora eu queria falar um pouquinho na prática, não é? Então, quem me conhece, quem participa do nosso programa Reforma em Família, ou quem já vem me acompanhando nas nossas redes sociais, sabe que sou pesquisadora, gosto muito de teoria, não é? Gosto de estudar, de ir a fundo em algum assunto, mas eu acredito que a gente precisa colocar essa teoria na prática. E olha só, quando a gente lê alguma coisa na Bíblia, a gente precisa viver isso. Por isso que eu falo que a Bíblia, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser uma experiência na vida da nossa família. A Bíblia precisa ser uma experiência na vida do seu adolescente, na vida da sua criança. Então, a democracia, ela está na Bíblia. Tem várias histórias. A gente acabou de ver uma história fantástica, que eu não contei o final, né? Não contei aí o final para vocês, tá? E o que acontece? Nós precisamos colocar isso na prática. E agora, vamos aí para a prática, não é? Beleza, Valéria, você falou que é importante a gente aproveitar esse momento das eleições e viver a democracia junto com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, mas como é que eu faço isso? Nós acreditamos em uma metodologia que chama metodologia 3-2-1. O que é isso? Metodologia 3-2-1. Muitos pais falam assim pra mim: acho que eu sei o que é, Valéria. É aquela metodologia, não é? 3-2-1 e o chinelo vai voar aqui em casa. Havaiana de pau, né? Não, não é nada disso. Sabe por quê? Porque eu pego a Bíblia. Pego a Bíblia de novo. E aí eu vou lá, gente. Quem quiser acompanhar comigo, vai lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 21. Metodologia 3-2-1. Colossenses 3-2-1. Colossenses 3:21. E sabe o que diz lá em Colossenses 3:21? Fala o seguinte: pais, não irritem os seus filhos para que eles não desanimem. Como é que é a história? Eu, como mãe, não posso irritar o meu filho para ele não ficar desanimado? Ai, Valéria, acho que tem alguma tradução errada aí na sua Bíblia, porque na verdade aqui em casa são os meus filhos que me irritam. O dia inteiro eles me irritam. São os meus adolescentes que me deixam assim, faz o meu sangue ferver em segundos, com aquelas caras e bocas que eles fazem, né? Você sabe aí como é que é, né? Gente, mas a Bíblia tá aí. Pais, não irritem seus filhos para eles não desanimarem. E eu vou dizer uma coisa. Lá em Efésios, você vai encontrar um texto igual
igual. Pais, não irritem seus filhos para eles não desanimarem. Quando uma ideia é colocada mais de uma vez na Bíblia, é porque é muito importante. E isso aqui é bem importante, sabe? Nós, infelizmente, sem querer, porque gente, nenhum pai acorda de manhã, nenhuma mãe acorda de manhã assim, ai, deixa eu ver hoje como eu posso irritar o meu filho. Ai, deixa eu ver como eu vou deixar o meu filho muito irritado. Ninguém acorda assim. Mas, infelizmente, de uma forma indireta, nós irritamos os nossos filhos, sim. Sabe? Quando você não exerce a justiça dentro do seu lar, os seus filhos se sentem como? Se sentem muitas vezes rebaixados, se sentem humilhados, se sentem injustiçados. E quando a gente não vive a justiça, como é que a gente fica? Muito irritado, não é verdade? Muito irritada. Pensa em algum barraco que você fez na sua vida. Pensou? Possivelmente esse barraco, né, que você fez tem a ver com injustiça, tá certo? Ou alguma injustiça que você viveu ou que você viu alguém vivendo e foi lá, não é, defender essa pessoa. Justiça e injustiça, direitos e deveres, democracia, viver e respeitar a ideia e a opinião do outro, amar opiniões, amar os outros, mesmo que os outros tenham opiniões diferentes das minhas, mas eu como cristão, eu preciso entender quais são os valores da minha família e viver esses valores com os meus filhos. Na prática, gente, vou dar aí uma sugestão que a gente vive muito isso no nosso programa Reforma em Família. É você ter reuniões com seus filhos. Sabe, é você reunir com eles. É o dia da família. E nessas reuniões são decididas coisas importantes. Algumas coisas você leva para uma votação, tá certo? Outras coisas, claro que você como pai, você como mãe, você não vai levar para o seu filho pequeno decidir, tá certo? Mas existem algumas coisas que são importantíssimas, que as crianças e os adolescentes, eles possam fazer parte, que eles tenham uma voz ativa dentro da vida da sua família. Nós acreditamos que a família precisa estabelecer dentro do lar valores, regras e consequências. Valéria, como é que eu faço isso? Gente, a primeira coisa é você conversar com seu cônjuge. Valéria, eu sou sozinha, né? Eu sou divorciada. Valéria, eu tô sozinho. Minha esposa faleceu. Eu perdi minha esposa, ela foi embora. Meu marido me deixou, eu sou sozinha. A Bíblia diz que vocês não estão sozinhos. Deus não abandona os seus filhos. Se você é uma mãe solteira, é um pai que está sozinho aí enfrentando, não é, os grandes desafios da educação dos filhos, sozinho, nunca esqueça, você não está sozinho, você não está sozinha, porque Deus é um Deus de justiça e Ele é um Deus de amor. Então, quando você quiser decidir alguma coisa para sua família, em primeiro lugar, lá com o seu Criador. É no temor do Senhor que é o princípio da sabedoria. E em segundo lugar, com o seu cônjuge, caso você tenha. Sabe, é conversar e aí sim, colocar para as crianças e para os adolescentes algumas coisas importantes. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm aí na sua família quais são os valores da sua família? Como assim, Valéria? O valor. O que a sua família acredita de verdade, sabe? O que a sua família defende? Vou dar um exemplo, tá? Valor, gente, tem a ver com justiça, amor, verdade, honestidade, não é? São coisas abstratas que muitas vezes as crianças não conseguem entender, e até mesmo os adolescentes. Mas quando a gente conversa e dá exemplos práticos, as coisas ficam muito mais simples dentro da nossa casa. É você sentar com seus filhos e você conversar com eles quais são as coisas mais importantes que vocês vivem no lar. Vou dar um exemplo agora. A minha família é uma família que é muito hospitaleira. Então é uma família muito unida, sabe? Tem lá os
vira e mexe alguma coisinha que acontece, mas a nossa família é uma família unida. Pensa o seguinte, gente, pensa o seguinte. Na sua família, qual é o título do grupo da sua família? Começa por aí. O título do grupo da minha família é Busca-Pé. Então, família Busca-Pé. Família Busca-Pé é aquela família que dá um monte de confusão e tal, mas não se larga. Família unida. Então, isso tem a ver com o valor da nossa família. Quais são os valores da sua família? Eles estão escritos? Esses valores estão escritos? Gente, precisa estar escrito isso, sabe? Para todo mundo ver. Precisa ser conversado. Muitas vezes nós, como adultos, achamos que tá tudo ok, mas tá meio perdido lá para as crianças e para os adolescentes. Em especial, valor. Vamos para as regras? A gente está aqui falando de democracia. Democracia para crianças cristãs. Democracia para adolescentes cristãos. Então, assim, o valor. Quais são os valores da minha família? Depois, quais são as regras da minha família? As regras, gente, elas vão ao encontro dos desafios que eu estou enfrentando como pai, como mãe, como responsável. As regras que eu tinha antes, quando os meus filhos eram pequenininhos, são diferentes das regras que eu tenho agora com meu filho de 18 anos, né? Então, essas regras, elas precisam estar claras, elas precisam ser conversadas. Eu preciso dar voz ativa para os meus filhos. Por quê? Porque a minha família é o núcleo da sociedade. E é dentro do meu lar que os meus filhos vão começar a viver uma democracia, para depois eles começarem a viver de uma forma justa, não é? De uma forma reflexiva a democracia fora do meu lar. E aí, quando eu vivo os valores, quando eu vivo as regras, eu estou pronta para viver junto com os meus filhos as consequências quando essas regras são quebradas. Mas os meus filhos precisam entender quais são essas consequências, tá certo? E eu vou dar um exemplo bem básico, tá? Pra gente, começar a encerrar a live. Imagina, gente, se não existissem regras de trânsito. Ia ser uma grande confusão, não é verdade? E imagina se essas regras não existissem e se, existissem as regras, mas que as consequências não estivessem estabelecidas. Depende do dia, né? Depende do guarda, depende do policial rodoviário, depende de alguns fatores. E aí você aconteceu lá um probleminha no trânsito, você passou no sinal vermelho. E aí o policial, o guarda para o seu carro, e aí você fala, olha, me desculpa, eu não vi e tal. Ele vê que você tá sem cinto de segurança, ultrapassou o sinal vermelho, não é? Aí você tá sem a habilitação, ele pede habilitação, tá sem habilitação. Um desastre. Perdeu a moral total. E aí ele fala assim, quer saber? Olha, hoje é aniversário da minha esposa. Eu vou deixar você ir de boa, tá bom? Beleza, pode ir embora. Hoje é aniversário da minha esposa, a gente vai comemorar e sucesso aí pra você. Tchau. E aí você sai super feliz, não é? Infringiu 3 leis. Mas como o policial tava de bom humor, ok. E aí um dia você estacionou, um pouquinho, você não viu, realmente você não viu. E aí vem o policial e dá uma multa daquela assim, federal mesmo, E coloca lá a pior multa. Você, perdeu a carteira. Como assim? Eu perdi a minha habilitação, mas eu infringi essa daqui, essa... Não. É que hoje eu não tô muito bem. E aí, acabou. Me devolve aí a sua habilitação, seu carro vai ser removido. Mas policial, vocês estão entendendo onde eu quero chegar, gente? Quando dentro do seu lar não existem valores, regras e nem consequências estabelecidas, combinadas, organizadas, junto com seus filhos,
o que acontece? Acontece a injustiça. Sabe? E não tô dizendo que quando isso estiver estabelecido vai ser a paz mundial dentro da sua casa. Não, mas eu estou dizendo que você pode, sabe? Você pode evitar muitos conflitos dentro do seu lar. Que você pode começar a viver de uma forma mais feliz, uma democracia dentro da sua família, de uma forma tranquila e de uma forma harmônica. Então fica a dica aí para vocês, não é? Que vocês uma dica muito prática, que vocês possam organizar o dia da família, que vocês possam combinar com seus filhos quais são os valores, quais são as regras, quais são as consequências dentro do seu lar quando essas regras forem quebradas. Mas para isso existir, vou lá pro comecinho do nosso programa, quando as famílias participam. O culto familiar. É o momento onde as famílias se reúnem para quê? Para louvar o nosso Criador, para aprender mais sobre o amor dele, para aprender que ele é um Deus justo, que ele é o justo juiz e que ele deve fazer parte todos os dias do nosso lar. Gente, quero agora conversar um pouquinho com vocês. Ah, só um detalhe, não é, Valéria? E eu não sei como é que fazer isso na prática. Como é que eu faço para colocar valor, regra e consequência na prática dentro do meu lar? Manda mensagem pra gente, procura a gente nas nossas redes sociais, aqui no meu Instagram, manda, sabe, direct, manda sinal de fumaça, gente, conversa com a gente. Nós estamos abertos para ajudar a sua família. Sabe por quê? Porque uma das coisas que eu mais acho lindo acontecer são quando os pais falam assim pra mim: Valéria, você não tem ideia como os meus filhos ficaram felizes quando a gente combinou de uma vez por semana a gente ter o dia da família. Você não tem ideia como os meus filhos ficaram felizes quando a gente sentou e a gente falou assim: bom, pessoal, vamos organizar então as regras aqui da nossa casa? E eles assim: sério? A gente vai fazer junto isso aí? Sim, a gente vai fazer junto. Eu fico muito feliz, por quê? Porque isso tem relação com democracia, com justiça, com amor. Nós, como cristãos, acreditamos em um Deus de amor. Gente, eu quero encorajar vocês a orar pelo nosso país. Eu quero encorajar vocês a orar pelos nossos líderes. Quero encorajar vocês a orar com seus filhos pelas próximas eleições, porque isso é muito sério. Nós vemos várias histórias na Bíblia de reis como Roboão, que tiveram péssimas escolhas e que isso fez o quê? Foi um jugo pesado para o povo. Nós não queremos ser um povo que tem, não é? Que é oprimido, um povo que é calado. Não, nós queremos liberdade, nós queremos ordem e progresso. Nós acreditamos nisso como brasileiros que nós somos. E nós precisamos viver isso com os nossos filhos. E agora eu quero dar 3 sugestões de brincadeiras ou de atividades que vocês podem fazer dentro de casa para aproveitar, né, gente, esse momento das eleições. O primeiro deles, e a gente vai colocar até durante essa semana no meu Instagram, nós vamos colocar essas sugestões mais detalhadas. Mas a primeira atividade ou brincadeira, você pode fazer uma urna, tá? Um modelinho de urna eletrônica de papelão, junto com as crianças. E aí você coloca lá, não é, o desenho, coloca o desenho do Bolsonaro, pede para as crianças desenharem o Lula, colocar os números deles, fazer a votação dentro de casa, mas antes disso, eles precisam saber quais são as ideias de cada um dessas pessoas que eles vão votar, não é? Qual é o plano de governo? Você não vai, né, gente, ficar lendo lá o plano de governo de cada um deles. Mas você, como um pai, como uma mãe consciente, cristão, você vai explicar para os seus filhos o que esses
esses candidatos, eles acreditam. E se os planos desses candidatos têm relação, combinam com o que nós acreditamos como cristãos. E aí vai lá para a votação. Vota a mãe, vota o pai, vota os filhos, mas o legal é o processo, não é? Eu tenho certeza que os seus filhos nunca vão esquecer. Se você fizer uma brincadeira de votação e fizer uma urna eletrônica aí na sua casa de papelão com os desenhos dos candidatos, olha, vai ser uma festa. E as eleições devem ser vistas como uma festa dos nossos direitos como cidadãos, porque você deve exercer esse direito. E se eu estou falando aqui para alguma família que estava pensando em não participar das eleições, e você é cristão, reveja isso. Sabe por quê? Porque Deus deu autoridade para você como cidadão. Está dando para você esse direito. O nosso país é um país que nós temos esse direito e nós precisamos exercer esse direito, porque os nossos filhos vão seguir os nossos exemplos. Enfim, tá aí a primeira dica, hein, gente? Brincar aí na sua casa de fazer eleição. Por quê? Porque no domingo você vai votar, tá certo? E aí os seus filhos vão ver. Os seus filhos estão vivendo tudo isso. Gente, eu comecei essa live falando que de verdade, nunca na história do nosso país nós vimos o que nós estamos vendo agora. As pessoas, sabe, lendo, as pessoas estudando, as pessoas preocupadas, as pessoas aqui nas redes sociais, assim como eu estou hoje aqui nas redes sociais, não é? Encorajando as famílias a viver a democracia junto com seus filhos dentro de casa. Uma democracia, não é? Num lar cristão. Então, brincadeira número 1 aí, urna eletrônica, votação dentro de casa, brinca com eles. Outra brincadeira é vocês brincarem de ser presidente. Se a mamãe fosse a presidente, o que a mamãe ia fazer de diferente? Ó, mães aí, eu ia colocar massagem pra mamãe uma vez por semana. E aí, vocês, não é, vão começar a questionar, mas só para você? A massagem é só para você? E a mãe vai responder o que, gente? Como uma mãe cristã, não é? Não siga o exemplo de Roboão, tá bom? Não siga o exemplo de Roboão. Aí a mãe pode falar o quê? Ok, vamos mudar, vai ser massagem para todo mundo uma vez por semana, sabe? Agora o papai é o presidente, foi eleito presidente. O que o papai vai mudar aí nas regras de casa? E o mais velho, né? O filho mais velho vai ser o presidente. E o mais novo vai ser o presidente. Eu quero sorvete todo dia. Sério? Sorvete todo dia? Delícia ia ser, não é? Mas será que ia ser bom para a nossa saúde? Sorvete todo dia? A gente aqui, se eu fosse presidente, não ia mais na escola. Sério? Não ia mais na escola? Não ia mais estudar, não é? Para o pessoal que faz homeschool. Não quero mais estudar. Será que isso ia ser legal? Então, brincar de quem é o presidente dentro de casa. Segunda brincadeira. E, então, vocês estão percebendo aqui que eu estou encorajando cada um de vocês, não é? A brincar ou alguma atividade para fazer com seus filhos, aproveitar aí, gente, essa época das eleições. E a última brincadeira ou atividade, que aí seria com os adolescentes, não é? Você já conversou com seu filho, com a sua filha adolescente, sobre as propostas de governo dos dois candidatos à presidência do Brasil? Sugestão para você como pai, como mãe, como responsável, junto com seus adolescentes. Assiste um dos debates entre esses candidatos, ou uma parte desse debate, e depois conversa com eles, refletindo com eles o que combina e o que não combina com o que você acredita como pai, como uma mãe, como um responsável cristão. Então, fica aí a dica. Durante essa semana a gente vai colocar mais coisas nas nossas redes sociais e quero terminar, tá bom? Com duas sugestões de livros.
para vocês. A primeira sugestão é esse livro aqui, gente, O Fator Melquisedeque. Esse livro aqui, ó, meu livro tá todo marcado, todo rabiscado, porque é um livro maravilhoso. O Fator Melquisedeque é um livro, olha, o testemunho de Deus nas culturas por todo o mundo. E tem uma parte desse livro aqui que conta a história da Coreia do Sul. Gente, tá lá, ó, tá lá na página 77. Mas quando você comprar esse livro, você lê esse livro, não esqueça a página 77, que conta a história sobre a Coreia do Sul. Gente, a história da Coreia do Sul é fantástica, fantástica. A Coreia do Sul decidiu, há muitos anos atrás, mudar a rota do seu país. Eles começaram a exercer, dentro da cidadania que eles tinham, a liberdade de orar. Nós temos essa liberdade aqui no nosso país. E eles decidiram orar pelo país deles toda madrugada. E começaram a orar. E a história vai contando aqui o que aconteceu com a Coreia do Sul. E qual a diferença da Coreia do Sul e da Coreia do Norte? Fantástica essa história. Não sou eu que estou contando, estou inventando. É história, né? O livro é maravilhoso. Então fica aí a dica desse livro, O Fator Melquisedeque. E uma outra dica também que eu quero dar é dessa coleção aqui de livros, tá? Essa coleção de livros é maravilhosa, ó. Heróis cristãos ontem e hoje. Nós somos cristãos, não somos? Então, gente, esse livro, essa coleção aqui vai mostrando vários autores que deixaram uma marca na humanidade. Várias pessoas maravilhosas que devem ser para nós e para os nossos filhos uma fonte de inspiração. Então, é isso que nós precisamos viver com as nossas crianças dentro dos nossos lares. Não esquecendo que a nossa família é o núcleo da sociedade, que é na nossa família que nós precisamos exercer a cidadania. É dentro do nosso lar que nós precisamos nutrir os nossos filhos de coisas boas. Chega de lixo, gente. A internet está cheia de lixo, sabe? Por favor, conversem com seus filhos, passem tempo com seus filhos. Eu sei que não é fácil trabalhar o dia inteiro, chegar cansado, cansada. E aí, né, o que você quer é um banho e dormir. É o que você quer. Mas vai lá no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, e conversa com Deus. Coloca para Ele todas as suas ansiedades. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu quero ter tempo com os meus filhos, mas eu preciso trabalhar. Olha só como é que está a minha vida. Por favor, me ajuda, Senhor, a exercer a justiça dentro do meu lar. Gente, eu quero finalizar aqui essa live convidando vocês para que vocês encorajem os seus filhos a serem comprometidos com o reino de Deus, a serem comprometidos com o reino dos céus, com o reino celestial. Aproveitar esse período das eleições para ensinar para os seus filhos o exercício da democracia. E o exercício da democracia é um esforço diário de coisas que nós vivenciamos dentro da nossa casa. Já dei aí as sugestões dos livros, já dei sugestões de brincadeiras, de atividades que vocês podem fazer. Essa live vai ficar gravada e eu quero terminar essa live com um verso da Bíblia, que é um verso que eu gosto bastante e que tem a ver com o que nós estamos passando como brasileiros. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Ore pelo Brasil, ore pelos nossos líderes, ore pelas eleições. Participe das eleições, exerça a sua cidadania, mostre o exemplo para os seus filhos como um cristão, dentro de um lar cristão. Que Deus possa abençoar a sua família, que Deus possa abençoar a nossa nação, que Deus possa abençoar o Brasil, que é um país abençoado por Deus. Gente, um beijo para vocês, boa noite e até a próxima live. Tchau, tchau!